A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Benjamin, primeiro círculo de pesquisas em palhaçaria negra. Para isso, ai meu Deus, amor! Para isso, ai meu Deus, amor! Audiodescrição. Vinícius Queiroz, no canto esquerdo da tela, apresentador do programa, veste uma blusa colorida de bolinhas amarelas com um fundo roxo, verde e vermelho. Usa um chapéu cinza na cabeça. Ao seu fundo, uma parede azul e ao seu lado, Marielle Cristina Conceição, mulher negra de cabelos soltos, cacheados, blusa laranja com bolinhas pretas e batom vermelho. No canto direito da tela, as convidadas especiais. Rislane Midon, com blusa preta, camiseta, batom preto, cabelos crespos amarrados no estilo abacaxi. Ao seu fundo, uma parede branca com um artesanato de flores de fuxico coloridas, azuis, verde, laranja e uma cortina amarela. Jojo Vieira, mulher negra de cabelos curtos e amarelos, usa uma regata de flores azuis e cor rosa, ao seu fundo uma tela preta. Carol Mesanto, intérprete de Libras, mulher negra, usa cabelos soltos, cacheados, uma blusa preta e ao seu fundo uma parede branca. Olá a todas, olá a todos, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vinícius Queiroz, olá. Sejam todos bem-vindas ao primeiro círculo, né, de pesquisa em palhaçaria negra, né, o projeto Benjamin, né, e a gente está aqui em mais um bate-papo, né, para falar sobre a peça A Greve no Convento. Eu quis isso. Olha, gente. Oi, vai lá. Pode. Do Neida. Olha, eu sabia que a peça era boa, mas antes de começar, ela já está fazendo a plateia Já tá sorrir. dando frutos então, aí, ó. Muita alegria. vai ser uma maravilha mesmo, né? Então tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Se amar, deixar, né? Claro, né? Então, esse projeto ele é financiado pelos recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? E ele consiste em 9 rodas de conversas. A gente vai ter aí, né, 9 rodas de conversas com profissionais da palhaçaria negra, né? A gente vai ter a recuperação de 7 obras, né, do Benjamin de Oliveira, 2 oficinas de palhaçaria negra, né, com Ju Leles e Elisângela Souza, né? E vamos ter a consultoria de pesquisa do professor Carlindo Fausto. Esse projeto aí, ele é idealizado e concebido pela nossa querida Marielle Cristina Conceição, essa que saiu sorrindo aqui agora, né? E maiores informações vocês podem estar olhando lá no @benjamin ou @iodoiá, né, pelo Instagram, beleza? A gente vai dar o início aqui, né? Vamos dar início à nossa partida, né? A nossa chegada aqui, saudando, cantando. Vem cá cantar. Você sempre gosta de abrir cantando, né? E Oi, gente. Vai lá, Vinícius. foi agora que eu cheguei, dá licença. Mas foi agora que eu cheguei, dá licença. Foi agora que eu cheguei, me dá licença. Mas foi agora que eu cheguei, me dá licença. Então é isso daí, né? Agora eu vou passar a palavra aqui, né? Se ela estiver em condições, né? Da nossa querida Marielle, que vai falar um pouco aí, né? A gente vai começar a primeira parte. A gente vai falar sobre o resumo da obra. A segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre a obra e a lógica da palhaçaria nesse contexto, né? E a terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre como o Benjamin está representado em cada um de nós nessas vivências nossas pela palhaçaria. Beleza? Então, vamos estar em condições de... Oi, gente. Boa noite. Oxe. A felicidade está estampada no meu rosto. Às vezes eu dou crise de riso quando não pode. Casamento, funeral, live. E hoje nós vamos conversar sobre a peça Greve no Convento,
Essa peça ela é daquela década, né, de 1900, 1908. Foi apresentada no Circo Spinelli. E é uma peça onde a capetada do inferno, né, tem família. Então, Beelzebub tem esposa, tem filho. E Beelzebub quer se vingar de um rei, pegando o filho desse rei, porque a esposa, né, desse rei, ela foi já cooptada para o inferno e o rei teve que guardar esse filho num convento, junto com os freis, né, junto com todas as pessoas que impediam que esse menino tivesse qualquer contato com a presença feminina, né? Muito perigosa a nossa presença. Então, o filho desse rei, quando ele vai completando lá seus 18 anos, ele se depara com uma moça que entra nesse convento, né, uma camponesa, filha de pescadora, e a partir desse momento ele se encanta e ela chega numa ocasião que eles estão matando pombas para poder comer e esse filho do rei, de nome Jasmine, ele não quer matar essa pomba, então ele salva esse pássaro que é a fada do destino encantada. Essa fada ela também foi encantada pelo capeta, né, pelo Beelzebub, e ela é liberta pelo filho do rei, e a partir desse momento ela passa a ser a sua protetora. E aí o filho do rei, né, vai atrás dessa moça que ele se encantou por ela e tem toda uma saga de amor, é, de recuperação do trono, né? O Beelzebub quer matar o rei e toda a sua linhagem. E o Jasmerrin, ele se encontra com essa moça chamada Lívia. E aí, para continuar o resumo dessa peça, a gente vai estar convidando aqui a Midon, a Jojo. Na primeira parte, a gente vai trazer esse resumo do texto. E no segundo momento, vamos comentar, né, mais tecnicamente sobre as questões de comicidade, de dramaturgia. E no terceiro momento, a gente vai compartilhar como é que essa peça toca na gente. Então, pedir para Midon e para Jojo se apresentarem e também trazerem, né, como é que elas enxergam do que esse texto fala, né? Acho que pode vir primeiro a Midon. Fala, galera, boa noite. Queria agradecer muito o convite. Importantíssimo eu estar aqui e conseguir estar aqui diante de vários desafios. Vou me apresentar bem breve, porque acho que tem muito caldo para sair, né, dessa obra. Eu sou Islane Midon, sou atriz, sou palhaça também. Mãe solo, enfim, carioca, né? E artista, né? Multiartista. E a leitura dessa peça, assim, foram vários atravessamentos interessantes, que eu acho que é legal, né, depois pontuar com mais detalhes, mas é bom também demais, né, compartilhar o processo, a leitura, não só a obra e a importância, né, de Benjamin, mas também que aconteçam também esses risos, esses atravessamentos assim que vêm de riso, de crises de riso, porque está limpando, né, um pouco das seriedades do processo, da seriedade da vida, né, da tensão também, enfim. E é isso, eu estou aqui, vamos que vamos, estamos juntos, e acho que, mas o que era? Você falou, me apresente-se. Sim. E se fosse para você contar essa peça para quem está chegando agora, caindo de paraquedas, o que você diria que essa peça se trata? Do caos. O caos total, se eu fosse resumir a peça, né? Interessantíssimo como foi construída, né? Como foi construída na época, né, em que foi escrita e como se estruturou o texto com coros, né? Falando assim um pouco da estrutura do que eu vejo, do que eu considero extremamente interessante
porque passa a ser, né, tanto a temática atual, temas atuais. A maternidade atravessa, seja na terra, seja no inferno. A proteção, o cuidado de um filho, a ganância por poder, assim, são várias coisas que vão acontecendo ao longo do caminho e que é super atemporal em todas as camadas de fé, né? Então, todo essa saga, né, que a peça traz, né, de vai para ali, hora tá na terra, hora volta para o inferno, hora tá no castelo, hora tá fora. Tudo isso é muito interessante porque desperta na gente uma curiosidade, um querer, um sentimento de pertencimento também em algum desses personagens e a gente vai se identificando, né? Então, esse caos faz parte da vida terrena, né? A gente, por através da peça, entende que, né, nos mundos espirituais também existem esse caos e essas relações, né? E que na peça esses caos, né, essas confusões, esses caminhos, eles vão se atravessando. Então, aquela fala, né, tá ligado na terra, tá ligado no céu, tá ligado na terra, tá ligado no inferno também, né? Porque ele vai tramando isso, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Então, é como a vida muito, né? A hora tá bem, hora não tá, hora tem problema, hora tem caos, hora tem... Enfim, conquistas e perdões, né? A hora não tem. E é isso, sempre encontrando uma maneira, buscando uma maneira de resolver, de trazer isso, né, aquele famoso jogo de cintura, né, para viver, seja qual for a vida, terrena, disfarçada, enfim. Não posso me distrair com a Carol, hein? Sim. E Jojo, fala um pouquinho quem é você e um resumo da peça, assim, para quem está chegando agora, poder, das suas palavras, entender de que se trata esse texto, Greve num Convento. Por favor, porque eu não expliquei nada. Antes de eu começar, né, explicou sim, minha filha. Para quem leu, entendeu tudo que você falou, ainda teve uma visão mais ampla ainda da sua forma de enxergar as coisas. Foi muito legal o seu posicionamento, assim. Acho que é até um convite para quem não leu, né, ler, porque você causou essa curiosidade, assim. Quem não leu ficou meio aéreo, mas quem leu a peça e se deliciou, tá totalmente por dentro. Você foi maravilhoso, Midon. Boa noite, sou Jojo Vieira, tenho 30 anos, eu sei que não parece aquelas. Tenho 30 anos, sou mãe do Benjamin. O Benjamin é uma criança negra de 2 anos. Sou atriz, gestora, produtora cultural, mobilizadora social, sou multiartista, faço várias coisas. Estou muito feliz com esse convite de participar desse projeto maravilhoso, que eu fiz parte também ali do processo de escrita. Eu lembro que eu e a Má, a gente estava fazendo uma oficina de palhaçaria e... Não foi de palhaçaria, foi de produção, né? A gente se conheceu na oficina de palhaçaria e teve a conexão ali da produção e ela falando sobre esse projeto. Então, ter te dar acesso, né, ao processo de desenvolver como seria o projeto, a escrita, e agora ver o projeto acontecendo, está sendo maravilhosa a experiência, assim. Aliás, parabéns por tudo que tem sido realizado, por tudo que tem sido construído, porque nós, né, pessoas pretas, principalmente na palhaçaria, precisamos disso. Então, sou muito grata por participar de um projeto tão gigante, né, tão magnífico como esse. Se eu fosse resumir, assim, a Greve no Convento em uma palavra, seria surpreendente. Cara, tinha um bom tempo, assim, que eu não pegava um livro para me deliciar mesmo.
E aí a leitura foi maravilhosa, assim, para mim foi fenomenal, porque, como a Midon disse, é atemporal, assim, a gente lê tendo uma expectativa, e aí quando você acha que você pescou o que eles estão falando, de repente todo o cenário muda, sabe? Essa questão que a Midon falou de ter essa flexibilidade, ter esse movimento céu e terra, inferno, na verdade, né? Inferno e terra, de ter essa movimentação, esses nuances, né? É muito legal porque desperta realmente a curiosidade. Então, Greve no Convento é surpreendente. Tem várias questões assim atemporais para a escrita ser da época que é. É uma coisa que você lê, você vê, né? Muitas questões de machismo, muitas questões que a gente enfrenta na nossa sociedade muito assíduo, assim, né? Como se fosse hoje as situações que a gente tem vivido, assim. Então, achei muito legal. Do meio ali do livro para o final, eu fiquei assim, de boca aberta, porque teve algumas situações assim que mexeu muito no meu emocional, assim. Eu acho que tocou muito no meu pessoal, assim, em mim, porque é muito engraçado. Eu fui lendo, né, a Greve no Convento, e fui tendo algumas perspectivas. A gente, querendo ou não, quando a gente vai lendo algum livro, né, a gente vai analisando aquilo ali como se fosse a nossa história, né? Ai, se eu fosse tal personagem. E aí, nossa, foi muito engraçado a parte é, que, que eles se encontram ali com a fada, e aí a gente tem aquela expectativa de que vai rolar uma briga, de que vai rolar uma discussão sobre tudo que aconteceu no passado, da sogra contra o genro e da esposa contra o marido, né? E simplesmente é uma cena tão leve. Eu fiquei pensando assim, gente, por que não é assim na nossa vida, né? Levar tudo com leveza, demonstrar mesmo sentimentos. Amo, tava com saudade e vamos se perdoar. Foi maravilhoso, assim, essa parte, assim. Acho que trouxe muita leveza e muitas reflexões mesmo pro meu dia a dia. E é isso, tem várias coisas que eu pensei em falar, mas acho que no desenvolver eu vou conseguir lembrar, assim, porque eu tô muita coisa, né, sobre a Maravilha, peça. maravilha. Agradeço Nessa a primeira parte a gente oportunidade. vai dar essa contextualizada mesmo, né? E tanto eu como o Vinícius, a gente está com dengue, por isso que a gente está mediando aqui em dupla. E chamar o Vinícius para dar essa contextualizada também do que é um resumo, né, da peça para ele, para você. Sim, a peça traz uma narrativa, né, assim, central, que fala da briga do bem contra o mal, né? Assim, colocando, por exemplo, o Jasmirim, né, ali no centro da narrativa, né, como né, o garoto, né, que vai ali completar os seus 18 anos, um garoto puro, né, que vai completar seus 18 anos, né, e que se apaixona, né, por uma mocinha, né? Então traz essa figura, né, do enamorado, da mocinha, né? Então traz a figura também do mal, né, que é a figura do Zanilo, né? Uhum. Traz a figura do Zanilo, né, que é a figura do mal, né? E esta figura é o que tenta atrapalhar toda a situação, né? É o filho do Beelzebub, né? Assim, dentro do gênero, o gênero é É uma opereta uma fantástica. opereta fantástica. Então, dentro do gênero, e até isso é muito legal, né? Muito sagaz, assim, Benjamin, nesse sentido, né? Porque ele pega um universo fantástico, né? Que é o inferno, essa coisa que a gente tem do inferno e tal, né? E traz essa humanização, né? Do inferno, né? O pai do Zanilo, né? Que está ali querendo, né? Que ele vá para a Terra, que ele faça, né? Que ele consiga realizar, né, aquele propósito, né, pelo assim, né, eles se reúnem ali, faz aquela assembleia ali no inferno. Então eles tinham um objetivo, né, de atrapalhar o Jasmerim, né,
e aí a coisa não sai tão legal assim, saca? É legal, assim, também ver as comicidades dentro disso, né, porque até o capetinha lá, né, o Zanilo, ele é meio atrapalhado, saca? Ele não é um capeta, assim, tão esperto, ele se atrapalha, né, ele logo perde os poderes dele, né, porque ele tem 2 esporas lá, que é o superpoder dele, né, ele tem 2 esporas e tal, né, que dão a ele a possibilidade, né, de as esporas, ela tem um sentido ali no texto ali, né, você sabe dizer assim, pá, Sim. Aí, para é, quem está inteirando agora, né, de que é a peça, quando o Beelzebub faz uma assembleia no inferno para ver quem pode subir para a terra e matar o filho do rei, o filho do Beelzebub fala, né? Ah, eu vou. E bem naquela prepotência, né? Quanto tempo você precisa? O pai dele pergunta. Ele, 30 dias eu dou conta. Aí o pai fala, 30 dias não, vou te dar 60. E a mãe já fica preocupada, né? Ela fala, Beelzebub, se nosso filho não conseguir cumprir a missão, o que que é que ele vai ser castigado? Aí Beelzebub fala, né? Que ele vai ser expulso, vai pagar caro se ele não conseguir sair vitorioso. Então, a mãe fala: a gente pode dar algum talismã para o nosso filho? hum, E aí ele diz: a gente pode dar essas 2 esporas. Então, ele vai com esses talismãs, mas a primeira coisa que ele faz é perder um, depois ele perde outro. E bem isso da palhaçaria, né? De saber perder. é, assim, né, a perca das esporas ali acontece até porque eu acho que foi mais a sagacidade do rapaz que ficava ao lado lá do Jasmirim, né, esqueci o nome dele agora. É, esse rapaz que fica trancafiado num convento, né? O Isso, Jasmerim, filho do rei, ele tem uma pessoa que é aliada, o seu aliado, que se O chama Cesário? Cesário. o Esse Cesário, isso, o Cesário. Cesário. O Cesário, ele finge que é da igreja, mas na verdade ele está fugindo da sogra e está vigiando o Jasmerrim para que ele não fique com nenhuma mulher, né? Interessante também ver todas essas figuras, né? Porque são figuras populares, né? Assim, a sogra, sabe? E ele traz isso porque ele, né, traz isso dentro dessa, dessa, dessa opereta e fica muito bem amarrado, né? É, porque essas figuras são figuras populares e figuras cômicas, né? Dentro do nosso imaginário, né? A sogra, ou o diabo, e aí tem o cara lá que é né, Conselheiro do o rei. conselheiro do rei, né, o próprio nome dele mesmo, rebola, mexe, mexe, né, e tal. Né. Mas, enfim, eu estava falando sobre na hora que ele perde as esporas. Aí ele perde a espora muito mais pela sagacidade, né, do conselheiro, o ajudante do Jasmerim lá, né, pela sagacidade dele que pega e aí acaba fechando a peça, né, porque assim que ele pega todos os poderes do Zanilo, que é o diabinho lá, que veio para atrapalhar todo mundo aí na Terra e tal, ele pega aquilo e aí todo mundo começa, aí tudo se faz bem, né? Ele encontra a sogra dele, né, se torna uma pessoa boa, a esposa dele, que há muito tempo não via, é, também passa a vê-lo com outros olhos, né? A, a filha, ele descobre que a filha dele, aí tem as tramas assim, né, a coisa bem escrita, né, porque a menina com quem o Zanilo se apaixonou, na verdade, é filha dele, né, que era o conselheiro né, o ajudante do Jasmerim, né, e aí a gente vê essa traminha bem amarrada, né, essa coisa funcionando assim, sabe? E aí enfim, né, o, o diabo se dá mal, o que é, né, aí todo mundo, né, o diabo se dá mal e a outra parte se dá bem, e aí se consiste bem nisso, né, assim, na ideia do bem e o mal, o bem e o mal. O que me chama, assim, a atenção nessa peça é justamente isso, é porque tem a fada e a fada é a personagem poderosa, né? Eu acho que essa é uma virada legal, assim, sabe? Porque eu trago para o imaginário uma fada, uma fadinha, uma coisa muito encantadora e tal. E entretanto ela consegue assim dar ordens, né, para o filho do diabo e vai até o inferno e resgata o diabo e a mãe dele de novo, sabe assim.
né? Então, isso também é legal, assim, sabe, nessas tramóias assim, que o Benjamin faz. Me interessou bastante a escrita dele, né? Tem me interessado bastante assim, pela escrita de Benjamin, mas isso a gente vai falar mais para frente, aqui é mais um resumo da obra. Fica meio embolado assim, porque minha cabeça funciona mais ou menos dessa maneira também. Tá tudo certo. Antes de compartilhar a palavra, né, para Midon e para Jojo, a Luciana está colocando aqui, maravilhoso ouvir vocês, né, falarem dessa peça incrível. E nesse livro da Hermínia Silva, a gente encontrou mais informações dessa peça do que a peça anterior da Escrava Marta. É uma peça que foi necessário 130 figurinos. Pesquisando na internet, eu consegui encontrar um instrumentista, ele se chama Irineu de Almeida, que fez a música dessa opereta fantástica. É possível ouvir algumas coisas dele pelo YouTube, porque existe um projeto de memória sobre o Irineu de Almeida. E como eu já tinha dito anteriormente, né, a esposa de Benjamin, colocando também a presença de mulheres negras circenses, né, foi uma das personagens principais. Agora, qual papel ela fez? São informações que a gente precisa continuar pesquisando. Ih, a Jojo tá caindo, tá voltando. Eu achei interessante que, geralmente, nas histórias, a gente vê as mulheres sendo trancafiadas, salvas por homens. E aqui nessa peça, é o filho do rei que é trancafiado e salvo por mulheres, né? Seja ela encantada, como é a fada do destino, ou a própria Lívia, né? Que de camponesa se torna rainha. E aí tem todo um imaginário também, né, do que é uma mulher, filha de pescadoras, a mãe, né, da Lívia e a sogra do Cesário, que anda com Jasmerine, são mulheres com personalidade totalmente diferente daquelas de elite, né? Então são mulheres firmes, que têm o posicionamento delas, assim como a fada, né? E aí tem um momento da peça que me impressionou bastante, que eu gosto muito de ervas, de remédio, medicinas ancestrais, né? Que a fada ela joga um castigo em todo mundo que quer fazer maldade. Então ela coloca todo mundo com reumatismo, com dor na coluna. E aí lá na peça eles cantam no coro: vamos fazer um sinapismo. Aí eu fui procurar na internet o que é isso de sinapismo. Eu vi que era tipo um cataplasma com mostarda, farinha e vinagre, que coloca para as dores. E existe até hoje esse nome, né? Então, como que algumas coisas continuam ao longo do tempo, algumas expressões, né? Tipo a boa samaritana, a Madalena arrependida aos pés de Pilates. Então, é bem legal a gente observar essa escrita. E aí a gente ouve um pouquinho agora também de vocês, né? Antes a gente começou com o Midon, agora vamos começar com o Jojo fazendo esse ping-pong. De alguns elementos que você quer destacar na peça, na escrita, que te chamaram a atenção. Microfone, Jojo. Tá conseguindo me ouvir? Eu falei que na última parte travou a internet, eu não consegui ouvir o que você falou. Sim, se você pode compartilhar com a gente elementos, né, dessa peça que te chamaram a atenção. Ih, eu acho que a Jojo tá travando. Então vamos chamar Midon depois que Jojo recuperar a internet. Bora lá, Midon. Tô aqui. Muitas coisas dentro do resumo que o Vinícius falou eram considerações muito pertinentes, né? Reforçando sobre a humanização do diabo e da toda a família do diabo. Isso é uma coisa que eu acho que ele na escrita vem na contramão, vem para fazendo um paralelo com a palhaçaria, né? Diz o que não se pode, diz, propõe, faz, mostra o que está escondido, o que está velado, o que tem muito tabu, né? Gera muita polêmica, ainda mais para aquela época. Até hoje, se a gente fala assim, sei lá,
A gente fala qualquer coisa relacionada ao inferno, ao mal ou ao diabo, ninguém nunca vai pensar sobre a parte da humanização daquele ser, né, daquela criatura, de ter família, da mãe, que é uma capeta, que é uma rainha do inferno, mas tem um filho e tem um cuidado, uma preocupação, enfim. E é um desespero igual ao nosso, de mãe, né? Porque ela tem chifres que ela sente menos dor do que a gente que não tem chifre, né? Enfim, e aí eu destaquei a parte das músicas, que eu fiquei muito curiosa sobre a melodia, se o que era, se era jongo, se que não era, se tinha coisa de capoeira, né? Porque dá um ritmo, traz um movimento que a gente inventa, pelo menos eu lendo, né, inventando e lendo com meu filho, a gente trazia muito para esse lugar, né, que é o nosso, que é mais familiar para a gente, né, por conta da capoeira. Eu destaquei também, acho que agora é a hora de falar, né, sobre a quantidade de xingamentos para a mulher, né. Eu acho que isso, assim, foi uma coisa que me chocou logo no início, porque, mesmo entendendo que é comédia, é um retrato de como era, né, visto, ou poderia ser vista a mulher naquele contexto, né? Enfim, toda a estrutura, né, patriarcal, ainda mais naquela época, muito mais forte. Então, eu anotei aqui a diversidade criativa dos xingamentos, né? Refere-se à sogra, né? A sogra não, desculpa, a Lívia, que era a menina, né? A filha e a neta, no caso a filha de Cesário, de todos os nomes possíveis, né? Foi chamada de Satanás, bicho fera, leão, tigre de bengala, urso, pantera, onça, hiena, bicho que vai no cemitério arrancar os cadáveres. E aí isso me atravessou, assim, porque é muito forte, né? Só pelo simples fato de ser uma menina, de ser uma mulher. Algo novo, algo, né, que ele nunca tinha visto, que, enfim. E aí, para manter esse afastamento, né, como um cinto de castidade, só que com as palavras, assim, um afastamento, uma distância muito forte nas palavras escolhidas, né? E aí, genialmente, assim, o Benjamin traz isso no texto, né? Achei cômico também o nome da fada do destino, que é a Aerolina, a Aereleolina, meio que um trava-língua, assim. Teve um momento que eu li com meu filho, assim, e ele ficou fazendo piada, tentando entender, é isso mesmo? Né? É isso aí, tá escrito, é isso. Porque tem que anotar, né? Muita coisa, são vários atravessamentos, várias importâncias. Eu gosto muito de quando acontecem pequenos desfechos, né? E como o Vinícius falou no resumo, como a costura das tramas, né? A gente pode olhar por várias perspectivas. Tudo gera em torno do quê? Da luta do bem e do mal. Tudo gera em torno de quê? Do romance dos enamorados. Tudo gera em torno do quê? Do poder, da ganância. Tudo gera em torno de... Gira, né? Em torno de quê? Então, brilhantemente, assim, essas costuras foram, né? E aí eu fico pensando como eu acho que logística, essa é a palavra, assim, né? De uma organização, de um pensamento, de uma construção textual que vá trançando como uma trança, uma história que entra na outra, que entra na outra, não tem nada solto, desamarrado, não tem nada que tu fique pensando, não, mas isso e fulano, tudo
no final se encaixa aí de uma forma assim muito sagaz, né? Do sentido técnico de construção de cena, de malandragem, inclusive, também, né? De mostrar o que o povo quer, o povo gosta de assistir, né? E não só do que precisa ser dito, mas como dizer o que precisa ser dito, sem deixar de dar todo o caos, todo o conflito que o público quer, que o público gosta, né? E aí é isso, assim, né? Eu brifei também que clássico da palhaçaria são as bofetadas e as claques e as gritarias, né? Aquelas explosões de confusão não poderia faltar, né? Mas eu acho que, enfim, é isso, interessante pra caramba ter dessa forma, nesse lugar específico que foi colocado, né? Meio que para o meio, assim, já caminhando para o final, no clímax, né? do conflito. E aí os acordos também, eu acho que isso me atravessou muito, né? Eu achei forte também o Rebola falando que não gosta de mulher. Isso é uma temática super riquíssima de se trazer para a cena, de se falar na cena, e aí depois como isso muda para dentro da comicidade, né? Então, fazer um paralelo com a individualidade de cada personagem, com o contexto atual e da época, né? Isso eu achei que, nossa, é muito rico também de trazer, né? Eu acho que essas são as minhas principais considerações. Eu gostaria muito de assistir essa peça. Muito. E você, Jojo, o que mais te chamou a atenção no texto? Acho que agora minha internet deu uma estabilizada aqui. O que eu ia comentar era vocês abordaram a questão da humanização, assim. Uma coisa que me tocou muito foi, tipo assim, cara, é um inferno sendo humanizado e o desfecho final é a mulher de Beelzebub se rendendo ao bem junto com o filho, sabe? Tipo, uma coisa totalmente improvável. Porque a gente sempre vê, né, o inferno como o inferno, que é o que a gente tem costume, aí com essa humanização, velho, não tem condição, assim, eu fiquei assim, ai meu Deus, igual a Midon falou, eu queria muito assistir essa peça, de ver o inferno humanizado, né, a mulher de Beelzebub e o filho se rendendo ao bem de uma forma tão genuína, né. Uma coisa que me tocou também foi a fada, como ela realmente é do bem. Eu acho que em várias situações ela tinha um total poder, igual foi falado, ela era uma fada, a gente vê ela com os olhos, né, de um ser místico pequeno, talvez, qual que é a palavra? Delicado, né? Um ser assim de não muito de poder, mas de não muito de não importância, na verdade, mas que não, tipo assim, não é um ser que a gente veja como um ser capaz de destruir o inferno, né? Uma fada. Eu acho que fica muito naquele lugar ali de fofinho, de bonitinho, de tem poderes e é encantada da floresta, mas não com esse embate de poder destruir o inferno. E aí eu vi esse ser que é um ser sensível, um ser pequeno, com várias oportunidades de destruir todo mundo, né? De acabar com tudo de uma vez, de talvez usar os poderes de várias formas, mas estava ali o tempo todo só meio que na defensiva. Eu sentia ela assim, meio que na defensiva, tipo, não tô atacando vocês, tô tentando. Ela falou isso várias vezes no texto, assim, tô tentando mostrar para vocês que vocês estão num caminho péssimo, sabe? Vem pro caminho do bem, vocês estão num caminho que não é legal. Não tô atacando vocês, não tô aqui para destruir vocês, só quero mostrar que o caminho que vocês estão
seguindo não é legal. Achei isso muito pertinente, assim, e também a forma como o Zanilo, né, a mãe, vão lidando com o não o contra-ataque, acaba sendo um contra-ataque, né, mas como eles vão lidando com isso de uma forma muito cômica, assim, sabe, tipo, perdeu a esfera, era uma coisa, tipo, era algo, era o mais precioso que ele tinha, e se ele perdesse, ele perdia tudo, ele se ferraria por completo com o Beelzebub, mas isso tudo é levado de uma forma muito cômica, assim, muito leve, achei muito engraçado. Essa questão que a Midon comentou também sobre. Qual que é o nome do. Que falou que não gostava de mulher e de repente ele se apaixonou pela sogra. Rebola, mexe, Rebola, mexe. mexe, mexe. Mas acho que ele falou que não gostava. Não sei, ele falou que não viu nenhuma que se encantou por ela e tal. Mas achei legal ele ter essa descoberta depois de que tinha essa possibilidade, né, de gostar, de amar alguém. O Cesário também falando para a sogra dele sobre te perdoo, mas arranca essa barba. É algo que eu achei muito tocante, assim, também, porque ele fica a peça toda comentando sobre como ele era maltratado, como que ele sofria agressões até físicas da sogra, e querendo ou não, a esposa dele não tinha uma voz ativa, né, no relacionamento em relação a defendê-lo ou tentar ali uma estabilidade na relação entre os dois. E no momento que ele tem o poder nas mãos, né, de destruir a sogra, de acabar com tudo, ele fala: não, eu te perdoo, mas arranca esse bigode, arranca, que aí tá tudo certo. Eu vou te perdoar com uma condição, arranca o bigode. Eu achei de muita leveza, assim, acho que traz muitas reflexões, assim, para a nossa vida mesmo. Eu acho que, assim que eu encerrei de ler a peça, eu fiquei muito reflexiva em relação a essas questões mesmo, porque toca o nosso ego, né? Na primeira oportunidade que a gente tem sobre ter o poder em mãos, a gente sempre quer fazer diferente do que deveria. E na peça é mostrado isso de uma forma muito singela, muito cômica, que realmente me tocou, assim, de como as pessoas que sofreram e que tiveram ali ataques lidaram com o poder, né, em mãos. Maravilha, maravilha, Jojo. Quem quiser acessar a peça no original, né, o texto está disponível nesse link ali. A gente também tem um grupo, né, informativo do projeto, onde você pode saber de várias rodas. Para cada peça, a gente faz um grupo de estudos antes de estar aqui, né, no YouTube. E todas as ações, elas têm certificado, elas têm troca, têm encontro, né, com pessoas da Palhaçaria Negra. E algo que me chamou a atenção também no texto é a crítica às estruturas de poder, né? Então, o tanto que a igreja, às vezes, tem também a sua corrupção, né? E isso os freis colocam ali num jogo de comédia, de humor, de resposta. O tanto que o rei, ele às vezes não tem competência para governar, e ele deixa isso bem nítido, né? Quando ele está lá no jogo com o seu conselheiro, que é o Rebola Mexe Mexe, e essa função da palhaçaria, né? Que está ali para dizer coisas que às vezes a gente não tem coragem de dizer ou que precisam ser ditas. Então, me chamou muita atenção também como é que vem essas críticas, aquilo que precisa ser criticado, né? E aí vou passar a bola para o Vinícius. É, assim, a peça é de 1908, né? Acho que é importante contextualizar isso, né? Assim, existia uma crise no meio teatral, né? Porque, enfim, o circo, né? Assim, já de algum tempo havia chegado no Brasil, né? E trazia todas as coisas espetaculares, né? E o circo ele ele se coloca justamente num lugar em que ele abraça o povo, né? Ele está ali como a gente até falou na no, na roda de conversa passada, né? Que não é bem uma ele não é o circo ele não vai ser representado hoje como uma novela, mas é como
você tinha me falado, que a gente tinha visto. A organização do trabalho, né, do circo, né, É, que envolvia pessoas de tabuleiro vendendo comida, as conversas depois, né, no espaço da rua, que é um espaço sagrado, no espaço público, né? então o circo ele estava nesse espaço, né? Ele estava no espaço da rua, né? No espaço de ocupação da cidade, né? Assim, ele mexe muito com o imaginário popular, né? Então ele traz tudo isso, né? O teatro com suas coisas mais, assim, digamos, ecléticas e mais, né, complicadas assim de serem entendidas, o circo traz uma coisa em que ele abrange toda a população, né? E Benjamin, eu acho que ele é muito esperto, né? Nesse sentido, né? É claro que isso ele vai fazendo com o ofício, né? É muito legal você conhecer a obra de um autor, porque você vai entendendo quão também esse autor ele se refinou nesse ofício, né? Assim, porque você pensa Benjamin como um palhaço e a gente fica vendo a gente fica sabendo de tudo que ele fez como palhaço, mas quando vai pegar também a sua obra, aí você vai falar assim, puta merda, assim, eu achei que era algo eu não esperava isso, né? Eu sinceramente, assim, sabe, é, pegando as obras de Benjamin, assim, você fala assim, pô, eu não esperava que ele tivesse tantas obras e fosse, né, e se fossem tão bem amarradas e tal, assim, sabe? É o que me chama a atenção, né? E aí é o que eu estou falando, assim, por exemplo, ele traz todos os populares para dentro dessas obras dele, né? Os populares, né? A própria figura da sobra. É claro que hoje a gente vai cair em discussões sobre, né, uma questão que é abordada dentro dessas peças, né? A Escrava Marta também, por exemplo, a gente trouxe ele, né? Eu acho que isso a capacidade dele entender e dele fazer isso, eu acho que é bem é uma sacada assim, porque, por exemplo, a gente não está falando da Escrava Marta, mas a gente está falando um pouco de Benjamin aqui agora. Mas mesmo ele colocando, né, a peça no imaginário popular, ele ainda assim tem a capacidade de mexer em questões que trazia para dentro, assim, que colaborava com a história dele, né? Ele é um escravo, então ele fala de uma escrava, sabe? Assim, aí eu também não posso dizer, assim, o fato de dele ter colocado, por exemplo, uma fada um menino, né, um menino puro nessa história, sabe, eu não sei qual é a sacada dele. Eu sei que é bem tramada, saca, e colabora, assim, para gente entender esse imaginário popular, né, assim, né, trazer esses personagens, assim, sabe. Massa, massa demais, assim. E quando eu estava te ouvindo, né, eu fiquei pensando também nessa questão, como que Benjamin toca a gente, né? Então, como que essa peça toca a nós? E aí a gente vai ouvir um pouco de Midon e de Jojo, a gente já está encaminhando para o ponto e vírgula aqui, né? Mas no último vídeo, o professor Daniel Silva, que fez um doutorado sobre Benjamin de Oliveira, o doutorado dele também está nesse mesmo link que eu coloquei aqui, a gente estava conversando sobre o quanto que é preciso ser sofisticado para trazer o simples. Porque na palhaçaria, né, a gente trabalha bastante com o simples, mas isso exige uma sofisticação assim imensa. E aí, quando a gente estava fazendo as conversas sobre o texto, eu lembro que a Midon destacou a questão da escrita de Benjamin, né, pegando na Lélia Gonzalez, que é uma teórica negra que a gente tem aqui nessa diáspora, né, que vai cunhar o conceito de pretuguês, que é o português preto, né? Aqui nas Minas Gerais, por exemplo, de uma tradição banto, a gente une as vogais. Então, às vezes fala mulher, cuié, oio, e às vezes eu sinto em Benjamin muito essa presença de Minas, né? O capeta está se despedindo do pai. Ele se despede 1000 vezes, canta a ópera várias vezes, dando tchau, né? Para poder se despedir. E aí a Midon falou: Nossa, lendo Benjamin, eu lembrei da escrita do meu pai, né? Que traz uma poesia super sofisticada, com uma simplicidade ali, né? Que eu vou deixar para ela contar. E aí a gente passa para a Midon e para a Jojo comentarem com a gente como que esse texto toca nelas enquanto palhaças, pessoas, mulheres negras, mães, é muita identidade, né?
Ai, que legal trazer isso. Eu achei que ia ficar nos bastidores, mas é importante falar. Quando eu me apresentei, eu não falei que eu sou filha de palhaço e de artista, né? Meu pai Armando, né, que foi muito conhecido como Praga da Xuxa, ele teve ensino até a 5ª série, né? E ele muito apaixonado pela minha mãe, enfim, morreu quando eu era bem pequenininha, mas eu tive acesso a alguns itens que alguns eu consegui carregar comigo até hoje, outros não, ficaram só na memória e no coração. E essa carta, né, que eu comentei, era uma declaração de amor do meu pai para minha mãe, linda, 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 mas com a grafia, né, nessas condições de pouca instrução acadêmica, sabe, repleta de muito amor, era direto, era objetivo, não era aquela coisa, né, rebuscada, que não dá para entender, que, não. Ele dizendo o quanto ele amava ela, o quanto ele gostava dela, pedindo perdão, né, provavelmente ele deve ter feito alguma coisa que, enfim, né, que a tivesse magoado, mas era um bilhete, na verdade, não era nenhuma carta, e várias coisas escritas erradas, e eu muito pequenininha lendo, né, consegui entender tudo, né, mas a primeira parte de mim, a primeira impressão foi, nossa, que lindo, meu pai amava minha mãe, pum. Aí o segundo filtro já era de uma criança ali na escolarização, corrigindo e detectando erros de português, né? E aí já veio, né, o filtro que, enfim, que não é tão interessante, mas a gente encontra dentro desse contexto, né? E aí eu lembrei, isso é uma das poucas memórias assim lindas que eu tenho dele, porque a história a gente precisa caçar, cavucar e difundir e contar, já que não temos mais o papel, né, não está mais documentado, está gravado aqui, né? Então está documentado de alguma forma, mas não... Enfim, o poder também da oralidade, né? Que vai repassando, documento, canto de né, as músicas, tudo isso vai ser a oralidade, vai sendo passada de geração em geração para não se perder, né? Enfim, e aí... Vou ser breve, tá, Jojo? E aí várias coisas me atravessaram também, assim, do que está acontecendo, né? Eu estou numa universidade federal, e aí eu também faço parte de grupo de greve, entendendo esse universo acadêmico, a necessidade das greves, enfim. Então, muita coisa do contexto que foi abordado na peça deu uma remexida, deu uma reviravolta aqui e refletiu na minha vida, até na minha maternidade. Eu não sei se eu sou Beuzebu ou se eu sou Zunira, mas que o Zanilo está aqui, meu Zanilinho está aqui, né? E isso é legal pra caramba, né? Porque o meu dia a dia, o meu fazer, o meu propósito está muito mais alinhado com essa fada, né? Mas também está alinhado com essa mãe Zunila, né? Enfim, então, que dualidade, né? Que pluralidade nós temos. Fora as coisas que a gente vai atraindo, né? Enquanto vai lendo, vai atraindo. Daqui a pouco tu tá vivendo aquele inferno, já sabe que né? Greve não só no convento, nas universidades, no contexto federal. Enfim, eu acho que é isso. Eu estou muito feliz de ter participado, de estou aqui. Ainda está mexendo em mim, ainda está reverberando, né? Ainda estou um caos total, dá para ver, mas repensando exatamente isso, assim, qual é o que eu preciso, porque a mensagem do perdão vem muito forte,
né? No sentido mais místico, a mensagem do perdão, para mim, Midon, vem muito forte. Né? E do poder também, né? Do poder de ir atravessar o inferno, voltar, vai para o céu, vai para a terra, faz e acontece. Tá, né? Alinhado com o propósito, alinhado com teus valores, né? Enfim. Eu acho que é isso, respondida a pergunta, vou passar a palavra para a nossa amiga Juju. E estou aqui. Uai, só gratidão. Muito bom. Eu acho que essa questão dos sentimentos, né, de como isso me atravessou, eu acho que eu adiantei isso na última fala, né, porque eu acho que eu contei tudo, mas enfim, vou reforçar que realmente essa questão do perdão muito fácil, né, de ter o poder nas mãos ali, que a gente tem, né? A gente tem o poder nas mãos. Toda situação que a gente tem vivido, assim, e foi muito engraçado que, assim que, igual a Midon acabou de falar, leu e aí isso já atravessou a realidade dela, aconteceu da mesma forma comigo, assim. Já fiquei refletindo em todos os processos que eu tenho passado, e a primeira percepção que eu tive é: dá para ser mais leve. Acho que foi o primeiro sentimento que me atravessou, assim, em decorrência da peça, sabe? Tipo, véi, dá para ser mais leve? Dá para ser mais leve. Às vezes a gente dificulta muitas coisas. É difícil, né? Somos mulheres, somos homens também, somos pessoas pretas, então tudo é muito doloroso, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Todos os dias e sempre vai ser. Mas no nosso interior, ali na nossa identidade, naquilo que a gente sabe quem a gente é e onde a gente quer chegar, sabe? Dá para ser mais leve. E aí acho que foi a primeira coisa que me atravessou. E a segunda, reforçando a questão do perdão, né? Que foi tão fácil para o Cesário, mesmo ele tendo sofrido. Parece que desde que ele casou ele sofre, né? As agressões com a sogra e o não posicionamento da esposa, e aí teve que largar a filha para fugir dessa situação. Mas como que foi tão leve, né? Quando ele tava com o poder nas mãos, ele já ia falar criptonita. Ele tava com as duas. Como que chama? A esfera? Não é esfera, né? Ele tava. Espora. Ele tava com as duas ali nas mãos e tinha todo o poder, né, para destruir tudo, para fazer tudo. Como que ele foi tão atravessado ali pelo bem, que era o que a fada fala desde o começo: eu sou do bem, eu quero bem, vocês que estão no caminho que não é legal. Como ele foi atravessado ali e o perdão foi uma coisa tão fácil. Então, isso me atravessou de uma forma realmente a realmente pensar nos processos que eu tenho vivido e como eu tenho levado, assim. Acho que trouxe uma leveza que nós, pessoas pretas, precisamos, assim, às vezes, para continuar, né, puxando o fôlego e continuar a seguir, assim. Deixa eu só dizer uma coisa. Hoje eu ri o que eu não ri na semana inteira, tá? Só para dizer, viu? Então, esse negócio de ser leve, trazer, enfim, é isso, gente. Importante. A gente fala, né, desses causos, dessa coisa toda, sem leveza. É impossível. Sim. Não tem como. É isso. Sim, vai lá, Vinícius. Acho que a gente está falando de leveza. Marielle começou essa live sorrindo, né? Acho que isso ajuda também, né? Eu estou num quadro aqui de dengue, eu e ela. Então ajuda a dar uma superada um pouco nessa questão aqui. Mas sobre o Benjamin, assim, né? Sobre como o Benjamin atravessa cada um de nós. Eu acho interessante, assim, como o ofício, né? O próprio ofício, né? Do Benjamin, né? Ele sai de Patafu, né? Aos 7 anos, Pará de Minas, né? Bem garotinho aí e atravessa a sua vida, né? Como um artista, né? E aí a gente tem acesso às suas obras, e tendo acesso às suas obras agora, assim, aí você vai entender o quanto que esse artista, né,
ele se transformou, né, dentro do seu ofício, né, o quanto que ele se dedicou, né, e apesar, né, de toda a situação reversa, né, que existia, né, no quadro de negro escravizado, né, ele consegue a sua liberdade e ainda assim trazer trazer coisas tão potentes para a cultura brasileira, né. Benjamin realmente é um marco dentro da cultura brasileira, né, e é interessante também saber, né, assim, que Benjamin ele não é um final, né, assim, essa é uma fala até que eu vi, acho que de Daniel, né, entender Benjamin não como um ponto final, sabe, mas um ponto de partida, né, existiram outros ali que também estiveram contribuindo, assim, né, Dudu das Neves também é um personagem importante do circo, né, é um negro, importante também do circo, que foi músico, né, que palhaço, que se apresentou também como palhaço, né, e existiram outros também que fizeram tantas coisas assim legais também, né, importantes assim como o Benjamin, que contribuíram também, né, para a cultura, para a nossa cultura aí. Então é isso aí. Agradecer a presença de quem está aqui, de quem passou por aqui, de quem vai chegar, porque vai ficar gravado esse registro. E eu comecei essa conversa com uma crise de riso e lembrei que recentemente a gente fez um filme chamado Sorriso de Benjamin, porque dá a entender que era essa pessoa com um sorriso bem largo, né? E nesse filme, Vinícius tá de palhaço, faz uma performance com um trecho que é da greve do convento e a gente não sabia. E Vinícius fez esse filme, fez essa fala num tom totalmente diferente do texto que a gente encontrou agora, porque deram para ele um trechinho do texto de quando a fada joga um castigo em todo mundo e está todo mundo com dor. E aí a gente vê quantas possibilidades de leitura, de interpretação, é infinito, né? Então, que a gente possa continuar a divulgar o projeto, que a gente possa fofocar sobre Benjamin, porque a gente sabe que é super apagado, elitizado, né, o conhecimento, acessar esses textos não só para quem é do circo, mas para quem é da antropologia, ciências sociais, da periferia. É um texto que abre possibilidades, né, de doutorado, filme, instalação, performance, montagem. E uma das nossas parceiras é a TV Matracas, que transmite os programas para cá e para países do continente africano. É uma TV também independente, e a gente vai fazer o ponto e vírgula desse encontro de hoje com a vinheta, trazendo os principais quadros da TV Matracas. O nosso próximo encontro vai ser com o Chico Vinícius da Catapum, que é um coletivo de palhaçaria negra que está fazendo um filme sobre Benjamin, e a gente vai ter o grupo de estudo sobre a próxima peça, que é o Grito Nacional. Então, eu vou rodar a vinheta aqui e um beijo, né, de Benjamin para todos. Matraca, circula a adaga das bocas, traga da fala, trocas em redes, enredo do eco em relevo, de negra raiz. Arma batida sem couro, fala, reza, enreda, resenha o verbo, mãe do elo dos elos. Fala, embala e arma, os tambores de bocas, matraca.